43. Estava pensando sobre as circunstâncias que nós temos vivido e o Deus que nós temos crido. O Senhor tem conduzido já faz uns dias para estar falando sobre essa situação, sobre as dificuldades, as tribulações, as circunstâncias que vivemos. E eu quero pensar sobre o Deus que nós temos, Deus que cuida de nós. Isaías 43, nós vamos ler os 2 primeiros versos. Quero falar sobre a situação difícil que nós passamos, que vai passar, sobre o nosso comportamento no meio dessa situação e sobre o nosso posicionamento de confiar e descansar em Deus. Nós vamos iniciar aqui em Isaías 43, versos 1 e 2. São textos muito conhecidos que eu quero tratar aqui hoje à noite. Textos que nós já ouvimos muitas vezes sobre eles. Mas a palavra de Deus, ela sempre se faz nova. Eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Verso 2: quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Lendo esse texto esses dias para compartilhar com os irmãos aqui nessa noite, uma palavra me chamou a atenção mais do que as outras quando eu estava lendo aqui, que é a palavra passar. Interessante olhar esse texto que ele diz: quando passardes. Passar. Às vezes nós não atentamos para esse detalhe. A Bíblia fala quando passar. Passar significa uma ação transitória. Passar não é um lugar definitivo. Passar é um lugar que você está transitando, se movendo, e diz: olha, quando você passar. Quando nós lemos que ao passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, nos diz que nós não vamos permanecer neles. E como eu fiquei feliz quando eu li isso aqui, e eu estava pensando, nós passamos pelas águas, nós passamos pelos rios, passamos pelo fogo, as situações da nossa vida, mas elas são passageiras, são passagens, são momentos em que nós passamos, porque o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos leva com segurança. Então, as águas, os rios, o fogo, as tempestades, os problemas, as lutas, as batalhas que nós enfrentamos, elas são passageiras. Elas vão passar. E essa é uma esperança que nós precisamos manter em nosso coração. Nós temos um Deus que cuida de nós. E Ele já disse, olha, você lê no primeiro versículo, Ele falando, eu te chamei pelo teu nome. Você é meu. E Ele então prometeu cuidar de nós quando nós enfrentamos problemas, e todos nós passamos por eles, todos nós enfrentamos eles, todos nós passamos por esses problemas que a vida nos traz. O Senhor prometeu, olha, eu vou estar com você todos os dias, todos os momentos, quando você passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, eu vou estar ali com você. Maior é o Deus que nós servimos, maior é aquele que nós cremos, maior é aquele que nós temos em nossa vida. Então todas essas provações, aquelas que parecem um beco sem saída, aquela que nós achamos que não vai acabar mais, é passageira, é passar. É claro que umas demoram mais do que outras, mas vão passar, porque é passar por elas. Quando o ânimo, desespero, o medo, a ansiedade tentar dominar a nossa mente, porque essas circunstâncias elas vêm para tentar nos dominar, tentar nos prender, tentar nos escravizar e fazer com que nós nos tornemos vítimas, presas ali pelo medo, pelo desespero, pela preocupação. Eu quero lembrar você, não permita que essas coisas te prendam, te domine
mas creia, vai passar. A gente precisa colocar isso na nossa mente, sabe? A gente precisa declarar isso. A gente precisa declarar e verbalizar isso. Vai passar. Ao invés de falar o quanto eu estou sofrendo, o quanto eu estou passando, eu preciso crer. Vai passar. Vai passar. E até passar, o que eu preciso manter? A minha fé. Até passar pelos rios, pelo fogo, pelas águas, por tudo que vem na nossa vida, eu preciso manter a minha fé, suportar as lutas, as dificuldades, até que nós vencemos, até que ela se complete. Porque eu creio que você sabe que tudo há um propósito. A gente às vezes não entende o propósito, não sabe na hora, mas há um propósito. Então, o meu papel como homem, uma mulher que confia em Deus, é suportar crendo e dizendo, vai passar, Deus está comigo, isso vai passar, e eu suporto com fé, porque, meus amados irmãos, o nosso papel em meio às tribulações que passamos, o meu papel e o seu papel, como homens e mulheres que são servos de Deus, filhos de Deus, são chamados pelo nome, que creram nele um dia, se tornaram filhos de Deus, o nosso papel em meio aos problemas, às dificuldades, às provações que nós passamos, o nosso papel é somente perseverar. O nosso papel é somente perseverar crendo. E deixe Deus trabalhar. É deixar Deus cuidar. Eu preciso perseverar. Essa é a nossa parte. É ficar firme até vencer. E aí você fala, mas como que eu sei que eu vou vencer? Porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é o seu problema. Mas sabe uma coisa que eu tenho certeza já? É que se você está em Cristo, você já é um vencedor. Isso não é mensagem de autoestima, isso não é uma mensagem motivacional, isso é uma mensagem bíblica, que a palavra de Deus nos diz. Nós temos essa vitória que não está dentro do nosso plano, do nosso controle, da nossa força, mas do propósito divino. E então o que eu preciso fazer? Perseverar. Por quê? Porque tudo passa, menos a palavra de Deus. Mateus 24:35 nos diz, tudo passa, tudo vai passar, mas a palavra de Deus é... Então quando eu passar pelas tribulações, eu preciso manter a minha fé. Eu preciso manter a minha fé firme. Meus amados irmãos, a hora da tribulação é a hora de provar que eu tenho fé. Na hora dos problemas, na hora das lutas, na hora que eu estiver passando por aquilo que nós lemos lá, pelo fogo, pelo rio, é ali que a minha fé deve se manifestar, porque há um propósito. Tem um texto que eu quero que você abra comigo, Romanos 5, é outro texto também muito conhecido, que nos fala sobre isso, sobre o propósito da tribulação que enfrentamos, o propósito das lutas que nós passamos. Há um propósito nisso. Mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança, não se abale, não desanime. Agora que Deus nos dá a oportunidade de mostrar que cremos nele de verdade e confiamos nele. Romanos capítulo 5, verso 3, nos diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Deus sabe o que está acontecendo com você agora. Quando eu ouço as orações dos irmãos, estava pensando ali, a gente chega para orar aqui e nós colocamos algumas necessidades em público. Mas cada um de nós temos necessidades que a gente não coloca em público. Eu não sei o que você passa, eu não sei das suas necessidades, das suas lutas, aquelas que você não expõe para ninguém. Mas uma certeza eu tenho, Deus sabe perfeitamente tudo que você passa. Nada acontece na sua vida sem Deus saber, sem a permissão dEle.
E então o que eu preciso fazer? Manter firme nas tribulações, sabendo que Deus vai trabalhar no meio delas. Deus vai trabalhar através delas. Quando eu passar por isso, eu preciso deixar que se cumpra o que Deus quer realmente nas nossas vidas. Seria tão fácil você receber tudo o que você queria, sem nenhum esforço. Mas isso, quando você começa a receber coisas sem trabalho, você não sabe dar valor, não é? A gente fala muito com o filho. E às vezes o filho ganha tudo de mão, não sabe dar valor nas coisas que tem. E com o nosso Deus, às vezes, nós precisamos entender que há uma razão. Que Deus permite muitas vezes nós passarmos por certas coisas, para fortalecer a nossa fé. Se Deus desse tudo que nós queremos assim de forma automática, isso não ia possibilitar em nós crescimento. Você sabe que a gente cresce muito mais no meio das provas. A gente se fortalece muito mais no meio das lutas. Você valoriza muito mais aquilo que você batalhou para ter. Dá muito mais valor naquilo que você batalhou, que você lutou para conquistar. Tudo que vem fácil não é muito valorizado, não. E sabe, às vezes nas provas que nós passamos, e é o que Paulo está dizendo aqui em síntese, Paulo está falando, olha, a tribulação ela vai produzir algo bom em você. A tribulação ela vai produzir algo bom. Então deixa Deus trabalhar. Você olhar seu corpo físico, não é? A gente quando vê aquele pessoal que malha muito na academia, ele malha e o corpo fica firme, não é? Duro, todo musculoso, duro. A pessoa que não malha nada, que não faz nenhum tipo de atividade, fica todo flácido, não é? Sem força nenhuma. É basicamente isso aqui que Paulo está falando. Também podemos fazer esse paralelo. Quanto mais você passa por lutas, mais você passa por provas, mais você batalha, mais você permanece firme, mais a sua fé vai ser fortalecida, mais esperança você vai ter, mais ânimo para continuar. Então, mantenha, meu irmão, minha irmã aqui, o seu posicionamento de fé. Mantenha a sua fé firme. Mantenha a sua convicção, mesmo passando por lutas, por oposições, momentos difíceis, mas são esses momentos que vão nos fazer desfrutar da vitória que Jesus já conquistou lá na cruz por nós. Queremos ser vitoriosos? Todos os vitoriosos têm que passar por batalha. Ninguém tem vitória numa coisa que não batalhou, não guerreou. A vitória é resultado de uma guerra. A vitória é resultado de uma batalha. Ninguém tem vitória se não guerrear. Então a sua vida cristã, a minha vida cristã, a nossa vida, ela vai ser vitoriosa de verdade quando eu manter firme a minha fé nos momentos de tribulação. Quando eu perseverar na minha fé. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Nós não somos salvos por perseverança. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que a minha fé, ela precisa ser perseverante no meio das tribulações. Bata, enfrenta, luta, mas você está ali, sabendo que o Senhor nos chamou, o Senhor está conosco, Ele aproveita essas situações que nós estamos vivendo para o nosso crescimento espiritual. Deus aproveita. Um questionamento que eu sempre recebo, e sempre as pessoas falam, mas é Deus quem manda essas doenças? É Deus quem manda a doença na vida de um homem, de uma mulher? Que é um crente fiel, por que é doente? Deus mandou aquela doença. O homem é um crente fiel, por que a empresa quebrou? É um crente fiel, por que perdeu o emprego? Às vezes pessoas começam a questionar o porquê, não é? Que está acontecendo certas coisas. A gente precisa entender que muitas dessas situações, elas são criadas por nós mesmos. Muitas dessas situações são criadas por nós, algum desleixo, algum descuido. A pessoa não cuida da sua alimentação, ela vai ficar doente? A culpa foi de Deus? Não, foi da pessoa que não cuidou. A pessoa vive uma vida sedentária, sabe? Não pratica nenhuma atividade física, não se cuida. Aí sofre um infarto, foi Deus quem permitiu? Não, é descuido nosso. Uma pessoa tem uma empresa, não sabe administrar, quebrou, foi Deus? Não. Sabe, irmãos, não é assim. Eu preciso entender que nem tudo que acontece comigo foi Deus que mandou para mim ensinar. Não. Mas Deus é tão bom que Ele usa essas situações, muitas vezes, para nos fazer crescer.
Às vezes Ele usa uma enfermidade que acontece conosco para o nosso bem, para nos fazer crescer. Usa um momento em que você perdeu um emprego, usa um momento em que a sua empresa quebrou, para te fazer crescer. Deus é bom. Ele usa as circunstâncias, essas tribulações que nós falamos aqui, muitas vezes Deus as usa para nos fazer crescer. Deus as usa para o nosso bem, é o que Paulo está falando aqui. Então Ele aproveita a situação. Ele é Deus e nos salva, mesmo em meio às tempestades. Porque problemas, doenças, lutas, essas circunstâncias fazem parte da nossa vida aqui no mundo. Aqui no mundo a gente vai enfrentar a situação difícil por causa do pecado. Pecado que existe nesse mundo. Mas em todas estas circunstâncias, o Senhor, eu vou estar com você. Eu não vou te deixar, eu vou te acompanhar. E tudo isso, Paulo escreve aqui, Deus está trabalhando para produzir em nós uma fé firmada, estabelecida e cheia de esperança. E uma esperança viva, que não falha, que não acaba. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos esforçar para deixar a nossa fé firme. Firme. Dê o que der, minha fé está firme. E deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. Meu papel é permanecer firme na fé. Perseverar na fé. Dê o que der. A fé eu não abandono, não é? A fé eu não deixo. Caso de Jó, caso de José e tantos outros que vieram, mas a fé ficou firme. E Deus honrou a fé de cada um deles. Então nós precisamos manter essa fé firmada. Porque o deserto aqui deste mundo nós vamos passar. Mas estudando isso aqui, quando eu estava pensando nessa peregrinação nossa aqui no mundo, que faz parte desses problemas que a gente está enfrentando, eu estava lembrando de um outro detalhe nesse deserto. Às vezes nós mesmos prolongamos o nosso deserto. Às vezes a nossa conduta no meio do problema, a nossa conduta no meio das tribulações, prolonga o período que a gente vai ficar no deserto. Talvez a gente faz com que os nossos problemas demorem mais passar pela nossa conduta. Você olhar comigo a história do povo de Israel, quando eles saíram do Egito para a terra prometida. Tem um versículo, Deuteronômio 1:6. Deuteronômio 1:6 diz assim, se você não quiser abrir, não precisa, mas diz assim, Deuteronômio 1:6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado nesse monte. Quando os israelitas, entenda comigo, eles eram escravos no Egito, Moisés vai ali através do Senhor para tirar eles do Egito e levar para a terra prometida. Essa viagem entre o Egito até a terra prometida, ela era uma viagem que era possível fazer em aproximadamente 11 dias. 11 dias, aquele povo saía do Egito, chegava na terra prometida. Quantos anos eles demoraram nessa peregrinação? Pode falar quantos anos eles demoraram. Quantos anos o povo ficou no deserto? 40 anos. Sabe, eles podiam ter feito esses 40 anos em 11 dias. 11 dias era o suficiente. Eu fiquei pensando, sabe o que aconteceu para esse pessoal demorar tanto essa viagem? A conduta deles lá no deserto. Na hora que eles estavam atravessando o deserto, eles não tiveram cuidado. E eles ficaram dando volta, numa viagem que podia ter sido curta. Meus irmãos, desertos fazem parte da nossa vida. Mas cuidado com o seu comportamento no meio do seu deserto, para você não ficar lá muito tempo. Porque é o nosso comportamento que vai determinar o tamanho do deserto que nós vamos enfrentar. O tempo que a gente vai ficar nesse deserto. O povo podia ter ficado 11 dias, ficaram 40 anos. Porque não tiveram um comportamento sábio. O que eles fizeram? Eles começaram a não assumir a responsabilidade deles. Qual que é a responsabilidade nossa ao passar pelo deserto? Manter a fé e manter a perseverança. Eles não fizeram isso. Eles não mantiveram a fé nem perseverança nas situações difíceis. Eles começaram a reclamar, a culpar Moisés, culpar Deus. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E eles reclamavam, murmuravam, não sabiam agradecer, começaram a duvidar de Deus. Sabe o que aconteceu? Não saíram do deserto. Ficaram dando volta, numa viagem que podia ter sido tão curta, mas eles não tiveram uma boa atitude no meio do deserto. Eles não tiveram um bom comportamento.
Nós temos uma promessa que vamos passar pelos rios, pela água, pelo fogo, resumindo o deserto da vida, mas eu tenho que manter a minha fé e a minha perseverança e não viver uma vida com mau comportamento. E quando eu falo mau comportamento, estou falando de uma vida de murmúria, estou falando de uma vida de lamentação contra Deus, contra o cuidado de Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que está conosco, mesmo no meio do deserto. E aquele povo murmuravam, não é? Sabe, meus irmãos, ter uma atitude boa no meio do deserto já é 90% da viagem concluída. Eu não sei qual é o seu deserto, eu volto a dizer. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu fogo, sua água, sua tempestade que você está passando aí. Mas uma boa atitude no meio do deserto já é 90% da viagem concluída. Quando você passa pelo deserto, como diz aquela música, né? Dando glória a Deus e está animado, sabendo que Deus está cuidando, que Deus está no controle, você já está com quase toda a viagem concluída. Mas quando você está no deserto, que Deus está te abençoando, Deus está te fazendo as coisas, Deus está te mostrando, Deus está falando, eu estou aqui, estou cuidando de você, está tudo no controle, está tudo dando certo, relaxa, vai dar certo. Deus está mostrando. E a pessoa não para de reclamar, de murmurar, de duvidar, não é? O povo estava com fome, Deus mandava carne, e o povo falava, e agora a sede, não é? Saía água da rocha, e o povo, não. E o sol? E os inimigos? Peraí. O nosso Deus é um Deus que prove, que prepara todas as coisas. O meu papel no meio do deserto é confiar e me manter perseverante. Manter perseverante. Essa é a minha atitude. Para não entrar nessa história desse povo aqui. 11 dias, gastaram 40 anos. Quantas vezes a nossa atitude tem nos permitido ficar mais tempo no deserto? A nossa atitude de falta de gratidão a Deus, a nossa atitude de murmuração, a nossa atitude de lamento tem nos feito permanecer muito mais tempo no deserto. Quero te convidar hoje a manter confiante em Deus, a ser grato a Deus. Deus está preparando algo melhor. Deus já está com a vitória nas mãos para aquele que confia nele. Eu preciso manter a minha fé firme, sabe? Crendo. O povo de Israel já tinha uma Canaã prometida. Para que viver reclamando? Viaja, caminha. Deus não vai deixar nem a sola do seu sapato acabar. Deus vai proteger o sol quente durante o dia e vai proteger o frio da noite. Relaxa, vai caminhando, que Deus é contigo. Essa é a promessa que nós temos. Eu preciso aprender a descansar. Talvez você está aqui já vivendo um longo tempo de dificuldade. Talvez já vem passando há muito tempo com dificuldade na sua vida, com luta, com problema, não é? Mas deixa eu te falar, não fica acreditando ou pensando que Deus te abandonou, que você não tem jeito, que não tem saída. Tem. Continua crendo, continua descansando. Deus jamais te abandonou, Deus jamais te deixou. Não permita que os problemas te levem a murmurar, não permita que as dificuldades te levem a reclamar de Deus, a reclamar pelo que você está passando, sabe? Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, você estaciona ou até mesmo regride, volta, sabe? Talvez está lá tão pertinho de você conquistar, e aí você começa a murmurar, a lastimar, a reclamar, e você começa a andar para trás, igual o povo de Israel. Não lamenta, sabe? Vive uma vida firme na fé e com perseverança. Encurte a viagem, olhe pela fé lá na terra que manda leite e mel, lá na frente, na promessa de Deus, e o Espírito Santo vai te guiar até você chegar na terra prometida que te pertence a esperança. Essa é a esperança que nós temos. E eu quero já caminhar para terminar, mas eu quero ler um versículo com você, ainda de Isaías. Ainda Isaías 41. Isaías 41, verso 10. Eu quero terminar dizendo para você o que nós falamos no início. Não precisa ter medo. Deus é conosco.
Não temas, Deus é contigo. A palavra de Deus diz assim, Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Às vezes a gente sente medo, não é? E o medo é algo terrível. O medo é um sentimento terrível. O medo, como nós já falamos aqui um tempo atrás, medo é quando a situação foge do seu controle e você sente medo. Isso é horrível, não é? E às vezes nós nos sentimos ameaçados por circunstâncias que a gente não sabe o que fazer. E o problema maior é a nossa mente, não é? A nossa mente é terrível na hora do medo. A nossa mente, ela é especialista em criar situações de caos. Nossa mente às vezes nos leva a um estágio de paz ou também um estágio de angústia. Se a gente der corda para tudo que vem na nossa mente, a gente vai entrar em desespero. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes, quando estamos com problemas, os nossos pensamentos nos levam nos piores cenários possíveis. Eu estava falando isso porque essa semana mesmo eu estava vivendo uma situação assim. Eu estava sentindo um problema de saúde. E aí a gente começa a pensar nas piores hipóteses que pode ser aquele problema. A gente tem que tomar cuidado com a nossa mente. Se você começar a alimentar os seus pensamentos, você vai entrar em desespero. E aí você fala: Paulo, mas da onde que vem esses pensamentos? Da onde que vem esses pensamentos que me levam a pensar coisas horríveis? Uma coisa eu posso te garantir: isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Esses pensamentos que só querem pensar para você coisa ruim, coisa, eu estou assim, estou passando por isso, vai acontecer isso, e vai acontecer, e se acontecer, e se acontecer, e você começa a pensar um monte de coisa. Isso não vem de Deus, não. Isso é de influência maligna, entenda isso. Isso é influência maligna. Querem que você pense um monte de coisa ruim, não é? Sobre a situação que você está passando, para te fazer questionar o cuidado de Deus para com a sua vida. Quando você começa a pensar: mas e se eu tiver com essa doença? E se essa doença for isso? Gente, eu vou passar por isso, vai acontecer aquilo, não é? E se acontecer tal coisa comigo? E se acontecer com meu filho, com a minha esposa? E se acontecer? Isso não vem de Deus. Isso é um inimigo que às vezes quer fazer você duvidar do cuidado de Deus. E eu preciso cuidar disso. Eu preciso manter a minha fé firme. Eu quero dizer para você, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a sentir medo. Nós estamos sujeitos a sentir, mas nós não podemos deixar o medo nos dominar. A gente não pode deixar ser dominado por esses pensamentos que por vezes podem surgir na nossa mente. Eu tenho que lembrar, Deus prometeu estar conosco quando eu passar por todos esses momentos. Ele prometeu me ajudar, Ele prometeu me ajudar, e Ele vai me ajudar a me livrar do medo. Mas isso depende de você. Depende de você não deixar que esses pensamentos te dominem. Comece, meu irmão, minha irmã aqui, a tomar consciência sobre o que você tem pensado, o que você tem deixado crescer na sua mente. Cuide com isso. Rejeite esses pensamentos do mal. Quando começar a pensar que não vai dar certo, que está tudo ruim, que vai acontecer isso, tira isso e você lembra: Deus prometeu estar comigo todos os dias. Deus está cuidando dessa situação. Mas eu estou sentindo. Eu sei que você está sentindo, mas Deus já está cuidando. Mas eu estou sofrendo. Eu sei, mas Deus já está cuidando. Ele sabe disso. E então você começa a se livrar desse medo, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que te ama, aquele Deus que te protege, aquele Deus que nunca te abandonou, Ele está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembre-se do que Jeremias deixou registrado lá em Lamentações 3:21. Jeremias diz assim: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Não encha a sua memória com coisas que vai te fazer preocupar, desesperar, não. Medita na palavra de Deus. Ela deve ser a base dos seus pensamentos. Se alimente daquilo que te dá fé, não se alimente daquilo que te dá medo. A pessoa às vezes está com medo de uma doença, corre para o celular para ler um monte de coisa daquela doença. Você está se alimentando do que te dá
Medo, você não está se alimentando. Por que você não corre para a Bíblia para ler essas promessas? Estou contigo, eu não te abandono, eu te ajudo. Corre para a Bíblia, não corre para essas coisas de internet para te dar mais medo, não. Está preocupado? Vai para o jornal, aí aquela preocupação dobra. Vai para a Bíblia, vai louvar. Sabe o que é isso? É o cuidar da minha mente. É eu não deixar que essas coisas venham ganhar força dentro de mim. Não alimente aquilo que te causa medo. Creia no Senhor. Deus é com você o tempo todo. Você não precisa ter medo de coisa alguma. Mantenha a sua fé e a sua perseverança, e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos porque sabemos que Tu estás conosco. Pai, obrigado porque mesmo que nós passemos por momentos difíceis aqui neste mundo, mesmo que nós enfrentemos batalhas, mesmo que nós passemos momentos, períodos de sofrimento, desertos na nossa vida, nós sabemos que tudo está sob o Teu controle. Sabemos que o Senhor está cuidando, que o Senhor usa cada situação para o nosso bem. Ó Deus, nós te louvamos por isso, te louvamos pela Tua companhia, te louvamos porque sabemos que o Senhor nos ama, te louvamos porque o Senhor sonda o mais profundo de cada coração aqui hoje à noite. O Senhor sabe do que cada pessoa está passando. Fortaleça, ó Pai, esses irmãos, essas irmãs que aqui estão, que ao voltar para as nossas casas, nós possamos todos voltar fortalecidos, animados, te louvando, porque sabemos que o Senhor já está cuidando de tudo aquilo que nós temos enfrentado. Ó Deus, obrigado, nós possamos passar as provações sem murmurar, sem reclamar, descansando no Teu cuidado. Leve-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso, descansando no Teu poder, na Tua poderosa mão, que é sobre cada um de nós. A oração que fazemos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.